a gente pudesse acompanhar quase um reality dos criminosos mais famosos do país? Oi, pessoal, eu sou a Amanda Brandão, tá começando mais um episódio do podcast do Adoro Cinema e hoje aqui a gente tem uma entrevista muito legal que vocês vão amar ouvir até o final. A gente tá recebendo 2 ex-detentos do Tremembé, quer dizer, a gente tá recebendo aqui 2 atores que interpretam Sandrão e Christian Cravinhos. Sejam muito bem-vindos aqui, os talentosíssimos Letícia Rodrigues e Kelner Macedo. Muito obrigada por toparem o nosso convite. Eu que agradeço. Oi, gente. A gente que agradece. Prazer estar aqui e falar com vocês. Então vocês ali estão em Tremembé, a nova série do Prime Video. Como que foi topar esse convite? Vocês tiveram medo de entrar numa série como essa? Muito. Acho que... é um tema que dá muito gatilho, né? São âmbitos violentos, né, da mente humana, e lugares obscuros, também, né? Então dá aquele medo, né? Porque a gente sabe que processo de criação, composição de personagem é sempre se lançar num abismo, né? E quando a gente sabe que o abismo é realmente muito obscuro, dá aquele medo inicial, né? Como que foi pra você? Pra mim tem uma coisa que assim, são crimes, mesmo dos personagens menos midiáticos, vamos dizer assim, são crimes que já foram julgados pela opinião pública. Então não tem como abordar de maneiras muito diferentes, além do que já foi determinado pelo espectador que acompanha os noticiários ou que já lê os livros. Já existe um julgamento, uma opinião, inclusive de nós, enquanto pessoas públicas e físicas, né? Já existe uma opinião sobre os condenados e, enfim. Então, deu muito medo de, num primeiro momento, antes de ter o contato com as obras, antes de ter o contato com o roteiro, de como vamos abordar, como vamos ser respeitosos com o que cabe o respeito profundo, né? Principalmente porque a gente está lidando com crimes reais, com vítimas reais, com condenados reais. Então, houve essa preocupação e esse medo de vou pisar num desconhecido, né? Porque entrar no mundo do true crime enquanto espectador ou consumidor do gênero é uma coisa. Quando você vai abordar e se aproximar daquelas situações, aí o bicho pega. E viver, né? E estudar, porque eu imagino que vocês tiveram que fazer um estudo muito complexo dos personagens, do local também, porque Tremembé também é um personagem da série, né? Como foi se entrar nesse mundo e estudar, assim, vocês se sentiram perturbados de alguma forma, assim? Completamente perturbados, né? Sim. Tremembé para mim foi uma obsessão desde o começo. Me deu muito medo, assim, de... Será que eu tenho ferramentas suficientes, sabe? Para dar complexidade para esse personagem, a complexidade que ele precisa ter, as contradições que ele precisa ter. Porque é baseado em fatos reais, né, em coisas que aqui aconteceram, mas é uma obra de ficção, é um recorte específico, existe um desenho de personagem ali, né, que a gente precisa dar conta dessas complexidades e era um desafio muito grande para mim desde o início, assim, acho que foi o trabalho mais difícil que eu fiz até hoje. É bem psicológico, né, assim, entender o psicológico daquela pessoa e de certa forma até se colocar no lugar, às vezes, né? Total, com uma né? situação dessa, né? Para mim, por exemplo, eu sinto que foi um processo um pouco inverso, porque eu já apresentava semelhanças físicas muito próximas. Não, mas a caracterização ajudou também muito, né? Britney Federline, Trabalho o da nome Britney dela. Britney muito Federline. especial. Não, isso aí Britney é Federline. bizarro. Mas eu já tinha alguns pontos característicos muito fortes em termos de corpo, de olho. Só que a construção, eu me considero muito diferente da pessoa que virou personagem Sandrão. Muito diferente. Tanto que era até engraçado, nos primeiros dias de filmagem, eu chegava no set e falava: oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Ação. Não, é absurdo mesmo. Corta. Tchau, pessoal, bom descanso. Aí os meninos do som ficavam, mas não é possível, porque você chega aqui parecendo um ursinho carinhoso. Eu falava, ainda bem, né? Porque a gente criou muita profundidade, muitas camadas e muitas saídas também. Então, para mim, pessoalmente falando, é um processo de corta-corta.
corta, eu vou para minha casa, eu tenho que comprar a ração do cachorro. Para mim... O ambiente em si não pegou vocês, assim? É porque, assim, a gente teve um período de preparação muito extenso, não foi, amigo? A gente tinha muita preparação diária. Quando começou a rodar, eu sinto que é um pouco o processo do balé clássico, assim, a gente testa o tandi, o plié, para na hora da coreografia aquilo sair de uma maneira que parece que não é nem coreografado. Então, eu acho que junto com as preparadoras, a Maria Laura Nogueira e a Carol Fabre, a gente fez um processo muito profundo de ensaio, de construção, e quando dava a ação, a mágica acontecia, corta... Acabou. Para mim foi um pouco esse processo, mas não significa que foi para todo mundo. Nem para todo mundo e nem que todos os dias eram assim. Tiveram dias e dias, tiveram dias que eu fiquei um pouco mais abalada por conta do conteúdo da cena, ou, né, às vezes o corpo, eu vi vários atores dessas últimas obras de audiovisual brasileiro que estão saindo, que são processos muito intensos de dramatização, que às vezes o corpo, o Felipe Simas falou isso numa entrevista, às vezes o corpo demora para entender que você está colocando ele numa situação de mentira. Às vezes o corpo não compreende. Então, às vezes, na minha cabeça era muito racional, corta, mas o meu corpo estava totalmente perturbado pelo que ele viveu ali. Faz total sentido. Então, às vezes acontece. Acho que faz parte do nosso trabalho, né? Fazer o nosso corpo acreditar naquele estímulo para a gente conseguir atuar com verdade. Então, a gente envia estímulos fictícios que o nosso corpo recebe como reais, né? Então, o trauma que é gerado naquele momento ali que você comete um ato tão terrível, né, como o crime dos Richthofen, é uma coisa que você estimula seu corpo a acreditar nessa cena, você estimula imagens para esse corpo, né, e aí você volta para casa, realmente precisa de um escape, você precisa fugir daquilo, você precisa fazer coisas que te realmente joguem para outro lugar, para você conseguir ficar bem. Eu fiquei muito abalado com a cena do assassinato. A série começa com essa cena e ela é muito forte, porque ela não mostra muito, mas diz tudo, né? Eu fico até arrepiada, porque eu fiquei totalmente dura. Muito forte a cena. E aí eu até te perguntei isso nos bastidores, vou fazer de novo. As pessoas ali naquela cena eram reais? Que estavam deitadas na cama? Sim, tinham atores reais e... na hora realmente do ato, né, do assassinato, eram objetos, né? Não eram pessoas, enfim, claro. Uma obra de ficção. Sim. Mas sim, tinham as pessoas reais, que o que era bom, né? Porque davam um rosto pra gente, né? A minha vivência foi totalmente real. Não, porque... E real? Real. Com pessoas reais. E aí eu fiquei bem... A cena do seu crime também tá na série? Tá. Eles colocam todos os crimes na série? Eles aparecem? Tipo, as cenas, né? Eu digo. Será que eu podia falar isso? Não sei, mas a gente... Não tem problema, as pessoas vão assistir, elas vão ficar curiosas por isso. Também acho. Eu acho que isso é o tipo de coisa que dá um ar de curiosidade. Você não deu um grande spoiler, né? O crime aconteceu já na vida. Pronto. E eu acho que é interessante do caso do Sandrão é que não é um crime muito conhecido, né? A personagem é muito conhecida pela figura dentro do Tremembé, mas não pelo crime que foi cometido. Eu acho que os outros que estão ali são muito conhecidos pelos crimes. Ela não, é engraçado isso, né? Eu acho que ela também é muito esse pivô / triângulo amoroso, né, com Suzane e com Elise, porque é muito interessante entender que essas personagens conviveram e como que é a interação dessas pessoas, mas pra gente personagens ali dentro, mas eu acho também que tem um outro ponto que é uma figura um pouco mais complexa do que o público comum conhece. Acho que quem talvez tenha uma visão um pouco melhor dela são os fãs dos livros, porque tem mais detalhes nos livros, né? Mas eu acho que na série a gente conseguiu aprofundar um pouco mais essa complexidade dessas interações, dessas relações. Pelo menos no primeiro episódio eu acho que já dá para ter um bom parâmetro, assim, do que ela vem a ser ali dentro e para essas pessoas. O primeiro episódio eu senti muito que é narrado, não narrado, mas assim, pelo olhar dela, assim, né? Como as coisas vão acontecendo, mas muito por conta dessa posição de poder que ela tinha ali dentro, né? Também ou tem, acho. não sei.
E você trouxe uma coisa muito interessante que a gente estava conversando antes, porque antes de começar a gravar, eu gosto de conversar bastante. E você falou que na sua pesquisa você descobriu que qualquer um pode se tornar um criminoso. Achei isso muito interessante. Como que você realizou isso na sua cabeça? Eu acho que quando a gente vai interpretar uma pessoa que cometeu um crime como esses, né, que é um assassinato muito pesado mesmo, de forma brutal, a gente precisa ir limpando primeiro o nosso julgamento pessoal, né, para conseguir se aproximar das complexidades daquele personagem ali, naquele momento, para realizar aquela ação. E acho que para isso a gente vai precisando abrir outras portas também, da mente humana, do campo das emoções, dos impulsos violentos, sabe? De tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, enquanto ser humano, mas que a gente vai recalcando, controlando, jogando energia em outros lugares, né, para conseguir viver em sociedade. Uma pessoa que chega a cometer um ato como esses é uma pessoa que realmente abriu essa porta e escancarou, né? Escancarou e deixou isso, né, tomar conta, entrou em total descontrole, porque eu acho que um ato como esses é de fato um total descontrole, sabe? E acho que todos nós somos passíveis de ter um total descontrole. E antes não, eu falava, não, jamais cometeria um crime. Esse processo me fez entender que sim, todo mundo é capaz de cometer um crime. Sabe? E fez sentido. Em 5 minutos de loucura, de descontrole ali, você é capaz de cometer um crime. Aproximou isso, porque poderia ser um primo, poderia ser um tio, poderia ser um irmão, poderia ser um amigo sabe? É que a gente sempre coloca esses casos, né, bem distantes da gente. A gente fala, aconteceu ali. Mas a gente distancia, eu acho que até é uma forma de se proteger, né, talvez. A gente esquece que são pessoas, né? Que são seres humanos no final das contas. Porque... E aqui a gente está falando, por exemplo, de pessoas que cometeram um crime. Não são pessoas que cometeram crimes seriados, né? Não são pessoas que cometem o mesmo crime, que mataram 10 pessoas. 50 pessoas. E não, a gente está falando de uma pessoa que realmente cometeu um crime, está pagando por isso, mas que passou por esse momento de total descontrole mesmo, né? Porque eu acho que quando você não consegue controlar os seus impulsos de violência, que eles existem, como animais que nós somos, temos esses impulsos, né? Realmente. E eu achei muito interessante isso, porque isso faz muito parte da pesquisa do ator, né? Não tem como você não esbarrar nesse lugar de se colocar, como eu já falei aqui, de se colocar no lugar do outro e tentar entender o motivo, a motivação, né? Vocês comentaram dos livros também. Quando vocês leram os livros, vocês se chocaram com alguma coisa que vocês não sabiam antes? Nossa, muitíssimo. Tipo pra mim foi muito chocante. Porque eu comecei pelo livro da Suzane, do Ulisses. Eu acho que o livro em si, ele traz outros condenados por outros motivos. E às vezes, assim, eu fico me perguntando isso. Por que tal acontecimento teve mais repercussão do que outros? Que foram terríveis em perversão, em perversidade, em violência. E eu não sei responder isso ainda. Eu não sei responder por que alguns assuntos ganham tanta notoriedade e outros não. E isso me chocou muito, assim. O próprio roteiro, quando eu recebi, eu tive que parar um pouco para ler. Porque eu fiquei muito mais abalada do que eu esperava. E eu sou uma pessoa que consome true crime. Sério? Em podcasts, em livros. Mas na hora que eu li o roteiro e eu já estava entendendo que eu ia fazer parte desse projeto, eu fiquei muito mais abalada do que eu imaginei que eu ficaria. E, por exemplo, eu concordo com tudo que o Kellner falou sobre isso, de que as pessoas podem cometer crimes. Tem pessoas cometendo crimes que as pessoas não levam tão a sério, e que não são, né, violência doméstica. A gente não entende ainda que isso é um crime muito grave, que é hediondo.
Então, ainda tem essas reflexões que a gente, enquanto sociedade, precisa fazer. Só que, para mim, uma das saídas era entender que, sim, são pessoas que cometeram, mas eu não cometi. Porque eu precisava ter um ponto de segurança fora dessa história. De quem é você, de né? quem eu... Para conseguir, porque chega um momento que a gente se aproxima tanto da história... que fica um pouco as coisas, que é isso. Por isso que para mim eu preciso, enquanto atriz, que no corta eu consiga sair completamente. E ai, gente, será que tem sorvete Acabou, hoje total, para né? tomar? Porque é muito, muito amalgamado ali no ação. Então, para mim, eu precisava entender, e isso foi uma coisa que a gente conversou muito, a Maria Laura, que eu falei uma vez, eu falei, mas Maria Laura, são pessoas que cometeram crimes e pessoas cometem crimes. E ela falou, mas não foi você que cometeu. Porque isso era muito importante para a gente sair. E assim, eu acho que muita gente que rechaça, né, abordar esse tipo de coisa em séries, elas se preocupam com isso também. Não acho que é só... Às vezes a gente fala, são haters. Não, mas às vezes as pessoas também têm algo ali incomodando muito elas do porquê também abordar essa violência. E a gente também precisa olhar um pouco para isso, sabe? Que realmente existem crimes hediondos, existem pessoas que foram condenadas por crimes hediondos e existe uma preocupação, inclusive da gente que é parte dessas produções e de contar essas histórias, de também entender o lugar das pessoas que sofrem com isso, que não cometem e que também sofrem na sociedade algum tipo de violência, porque aí a gente consegue ir e voltar um pouco, sabe? Nem tudo é uma coisa e nem tudo não é aquela coisa, meio... Acho que eu sou muito libriana das coisas. Fico o tempo todo tentando... Você fica tentando equilibrar. Porque senão a gente acaba também entrando demais e... Mas tem uma coisa de que a gente já conhecia esses crimes, né? Sim. Assim, eu tava até conversando com o Caio Neiro. Eu lembro muito do caso Nardoni. Eu acompanhei de cabo a rabo esse caso. Já era um pouco maior, mas tipo... O caso do Richthofen eu acompanhei, mas eu não tenho uma memória tão clara quanto do Nardoni, sabe? O Nardoni eu fiquei muito horrorizada na época. Vocês se lembram desses casos? Qual que foi o que mais impactou vocês? Quando aconteceu na época, sabe? Nossa, eu lembro muito. Eu tenho uma memória muito viva desse momento, assim, porque foi muito televisionado, né? E eu lembro muito da imagem da Suzane, do Daniel e do Christian na cadeia, né? Na delegacia. Aquela imagem clássica, ela com a cabeça baixada, escondendo o rosto. O Daniel meio perdido ali e o Christian aqui, né? Com a cabeça erguida, levantado. E lembro muito das notícias mesmo, do quanto mexeu com a minha cabeça na época mesmo, que era uma criança, sabe? Foi quase um reality que fizeram de todo esse caso, né? Acompanhou passo por passo e foram tendo várias reviravoltas, porque no começo, né, estavam ainda... demorou um tempo para descobrir que tinham sido eles, então várias coisas aconteceram, eu lembro disso. Eu lembro também. mais do caso dos Nardoni também. Aquilo para mim foi, nossa, muito chocante, assim. Ainda é para mim. Ainda é. Ainda é um caso que mexe comigo muito. Em termos de, né? Enfim, a história, tudo. Eu lembro das notícias, eu lembro das reportagens do Fantástico. Ainda foi num tempo que a gente consumia muito mídia impressa, então eu lembro das edições de revistas com páginas e páginas. E o sofrimento das pessoas envolvidas, enfim. Esse foi um que me... É que esses casos, eles marcam muito a gente, né? Porque fica todo o tempo... Que nem você falou, tem casos que ficam muito famosos e ficam sendo noticiados o tempo todo. Então, transformam aquelas pessoas praticamente em celebridades da TV, né? Exatamente. Que nem mostra na série que a Suzane recebia cartas de amor. Vira uma personalidade da mídia ali, né? A pessoa real, tô dizendo. Mas uma coisa que eu queria trazer também, que eu também já tinha falado nos bastidores, é sobre a caracterização de vocês. Quando saiu o trailer, o boom que foi na internet, conto vocês todos estão muito parecidos. É muito, assim, é difícil a internet concordar tanto com uma coisa. Sim. E nesse caso a internet concordou, todo mundo tava concordando com a caracterização de vocês. E aí quero que vocês comentem sobre isso, mas também quero trazer uma pergunta que é:
Teve alguém que quando se caracterizou, vocês olharam e falaram, caramba, que chocante, como assim, sabe? Pra mim foi igual à internet, o Lucas. O Lucas. O Lucas, quando ele Nossa. apareceu na minha frente, eu falei assim... E o Lucas, ele é, assim, uma das top melhores pessoas do planeta. Assim. Sim. Ele é um cara... Eu até falei com ele, a gente foi na pré-estreia do Rio... Todas as fotos do Lucas, ele tá... Todas. Eu falei, amigo, que energia. Ele é uma pessoa muito pra cima, muito maravilhosa. Aquela pessoa que tem milhares de amigos. E aí, a primeira vez que eu vi o Lucas caracterizado... Aí eu fiquei... Porque eu não me olhava muito. Então, as pessoas falavam, caramba, Você eu achei Sandrão. bem chocante E eu também. não me olhava muito, eu só... Vamos lá. Quando pausava, às vezes eu encontrava o Kellner, colocava meu foninho, fazia meu crochê, a ação volta pro set, para ficar mais concentrada, assim. Mas o Lucas, a hora que eu olhei... A Bianca também. A Bianca, a primeira vez que eu vi ela com cabelo, assim, eu fiz... Acho que um pouco todos, É assim. todos, A gente. Marina, a Carol ficou muito parecida também. Eu acho que a Britney... E sabe o que é engraçado e eu acho lindo? A Britney, nossa caracterizadora... Ela teve, assim, ela sentou com a gente, falou, o que você pensa sobre isso? Você acredita que esse caminho ele vai ser melhor? Se não, o que é a sua sugestão? Ela foi tão aberta, assim, tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tatuada. Você acha que as tatuagens aqui cabem? Eu falei, acho que não. Ela, eu também acho que não. Então vamos... Sabe, então a gente foi ali numa conversa de criação. Um trabalho em conjunto, quase. Muito em conjunto. E depois com a equipe, né? A Debbie, o Tainan, enfim, todo mundo. Foi muito maravilhoso, assim, trabalhar com essa equipe de caracterização. E eu acho que... Deu certo. Deu certo. A Britney Nossa. é assim... O Kellner também, você também, tá chocante também. Chocante. É uma versão muito nova minha, né? É. Acho que ninguém nunca me viu assim, careca, sem barba, todo tatuado. Então eu ficava Ninguém esperava que ia ficar tão parecido, eu acho, sabe? Não, Porque ele é muito lindo. não esperava mesmo. E nem você, né? Você esperava? Não. Tipo eu isso, né? cheguei pra fazer a caracterização, eu tava cabeludo, barbudo, eu tava outra pessoa. E aí a gente olhou e falou, opa, vamos lá. Mas é isso que a Letícia falou, o trabalho da Britney é excepcional. Ela vai refinando essa composição muito dia a dia e juntos, né? E qualquer coisa que surge a gente leva e ela tenta entender e faz, né? Os planos de como viabilizar aquilo. É maravilhoso. É realmente um trabalho espetacular. Não, o total. dela. Eu fiquei... O trailer pra mim, eu falei assim, isso aqui vai ser muito bom, sabe? Sim. O trailer entregou muito... Prometeu muito. Acho que o trailer prometeu muito e muito por conta do trabalho dos atores ali. E mais do que as imagens, que o trailer é uma grande colagem de imagens, assim, é que a gente às vezes se empolga. Mas eu acho que o trailer, ele prometeu pra gente muito pelo trabalho dos atores e de caracterização, assim. E aí traz ônus e bônus da internet, traz uma resposta da internet do tipo, por que vai falar disso? Falar de criminoso. Sendo que, assim, todo mundo gosta muito de consumir true crime americano, é sempre as coisas que mais bombam nas plataformas, nos streamings. Vocês tiveram algum retorno ruim de alguma forma? Eu cheguei aqui falando que de ontem para hoje eu tô tendo essa experiência, assim, eu não sei o que aconteceu, se explorar as minhas redes sociais, mas chegou uma avalanche, assim, coisa de 100, 200 comentários Nada a desse ver. tipo. É que é complicado, assim, eu nem consigo achar que é muito violento, né? As pessoas veem 1000 carinhas de vômito e 1000 coisas. E pra que falar disso? Por que não fala de outra coisa? E eu entendo a reivindicação. Eu acho que cada vez mais o nosso país está produzindo histórias do audiovisual, histórias maravilhosas. Mas eu acho que também isso é parte da história do nosso país e também nos cabe o direito de contar essas histórias com a qualidade técnica e artística que a gente tem. Assim. Eu acho que cada vez mais o público brasileiro urge por consumir obras brasileiras. Então, assim, ainda que venha com essa resposta, por que não conta a história de fulano que salvou a vida do ciclano? Eu acho que a gente tem que olhar e falar, vamos tentar também criar essa história do fulano salvando a ciclana, porque talvez a gente também tenha um público aí que quer consumir essas histórias, mas também a gente precisa defender o direito de contar
outras histórias também. Sim. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que aproveitar o momento, mesmo com as carinhas de vômito, as palavras odiosas, e também acolher também, sabe? Nem, sei lá, a minha resposta foi dizer, olha, isso é uma obra de ficção, baseada em crimes reais, mas é uma obra de ficção. E as pessoas se perdem, às vezes, nesse ódio e nessas respostas automáticas, e, é haters. Eu não sei se são só haters. Às vezes eu acho que são também pessoas que também estão reivindicando outras possibilidades ali. Então, é isso, gente. Eu estou sempre tentando essa balança libriana, assim, tipo, não, calma, deixa eu ver. Aí, às vezes, a minha esposa fala, não, para de ver, porque você vai ficar chateada. Porque eu fico, né? Que é isso, eu também sou uma pessoa, e às vezes a pessoa vai lá e fala, que horror, te odeio. E você fala, mas eu não fiz nada. Não, a internet é terra de ninguém, né? Eles acham, duvido que na sua cara falariam isso, entendeu? Mas aí, na internet, terra de ninguém, todo mundo tem um grande poder, tá ali com a foto de um personagem de desenho animado, o arroba é eu não sou ninguém, e aí vai lá falar coisa pra você que, o pior, quer te afetar, entendeu? É muito chato. A internet terra de ninguém é complexo. É complexo. E eu acho que essa série, a gente acho que tem que dar uma relaxada, que vão ser muitas visões após ela. A gente não tem nem como prever, e vamos aí, estamos aí. Mas tá um boom, né? E tem uma pergunta que sempre surge, que eu acho que é o lugar de vocês falarem aqui, que é a pergunta que, é o bait desse podcast. As pessoas reais ganham algum dinheiro com os direitos dessa produção? Vocês podem responder em uníssono. Não! Porque isso é uma pergunta gente. que é assim, né? Feita demais. Vai, pra que dar dinheiro pra essa pessoa? Tipo, calma aí, não é sobre isso, você não sabe nem o que você tá falando. Mas até eu acho que é importante a gente ter esse momento de dizer que não. Não. Os condenados não recebem nada em nenhum momento que eles são mencionados. Até porque são são fatos que estão nos autos do Ministério Público. Para todo cidadão que quiser investigar e ter acesso, eles estarão lá. Então, para ter essa transparência de falar assim, não, até para a pessoa ficar um pouco mais calma nessa abordagem, até com a gente, assim, sabe? Vocês não conversaram, inclusive, mais uma pergunta que vão fazer. Vocês não conversaram com eles? Não. Não. Também é outra. Tô deixando vocês falarem tudo que vou perguntar pra vocês na internet. Até eu vi outro dia, eu acho que foi aquela. Como que chama aquela série do Ryan Murphy? Menezes? Irmãos Menendez. Os Menendez. Eu acho que um deles veio a público e disse que conversou e tal, mas no nosso caso não, porque é isso, é uma obra baseada em cima de um roteiro, no qual aquela pessoa se tornou um personagem. Então a gente já tem um distanciamento bem evidente, assim, é um salto bem claro de uma obra de ficção baseada em livros. E a gente tem base, né, que são os livros do Ulisses, Exatamente. que é toda essa dramaturgia que foi construída, é um recorte específico dessas histórias. E não precisava também, né, se aproximar. E acho que a nossa construção está em outro lugar, está em outro campo. Outra pesquisa, né? Somos artistas criando um personagem que é baseado numa pessoa real, mas que é uma ficção, né? Então... Inclusive, o Christian é uma figura muito conhecida. Teve alguma coisa sobre ele que você se surpreendeu ao longo desse processo, que você não sabia, mesmo ele sendo tão conhecido? Porque eu sei que o livro, como vocês mesmos disseram, tem coisas que não são tão ditas assim. Por exemplo, na série vai trazer uma questão de um relacionamento que ele teve, e eu não sabia disso, então eu queria ouvir de você as coisas que você descobriu. A história do Christian lá dentro do Tremembé me surpreendeu em tudo, porque eu tinha as informações sobre o crime, não tinha as informações sobre a pessoa. Né? Então, quando eu comecei os meus estudos, que eu fui ler o livro do Ulisses, o da Suzanne von Richthofen, ele conta essa história do Christian lá dentro. Né? E tudo me surpreendia, porque a relação dele com o Daniel, que é o elo de afeto que segura os dois lá dentro da prisão, que é o que impede, inclusive, que um deles se suicide, sabe? Olha, eu não sabia disso. Porque tem uma tentativa e tem também o amparo desse irmão, né, que está sempre ali. Então, a relação deles foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque pra gente, na sala de ensaio, a gente chegou numa conclusão que é como se eles fossem gêmeos sem ser. Sabe? O sentimento deles. A conexão então, que eles têm, estão muito conectados o tempo todo. A relação do Christian com a Duda, né? Que aqui na série é Luca. Isso foi uma coisa que me surpreendeu.
porque é realmente uma relação amorosa. Um afeto se constrói lá dentro, em meio àquelas ruínas, né, que tem dentro da prisão, porque é um ambiente muito duro, né, cheio de faltas, escassez de tudo, de afeto. E aqui se apresenta um afeto que vai criando força, sabe, no dia a dia ali, juntos, convivendo, vivendo o dia a dia, participando um da vida do outro. E o quanto isso teve força durante um momento, durante o tempo que essa relação existiu lá dentro. E isso me surpreendeu muito, sabe? Os lugares que eles foram com essa relação, assim. É isso, acho que o público vai se surpreender bastante também. Quem já leu o livro do Ulisses, da Suzane, sabe dessas histórias, mas acho que na série a gente traz, né, traz um recorte muito, muito interessante, assim, para quem não conhece essa história, né? Tremembé vocês não visitaram? Não. Também não. E Sandrão tem uma presença muito forte na série ali, não só na série, como também no presídio, enfim. Queria ouvir de você como foi construir essa presença, porque a sua personagem chega e chega, assim, né? Sim. E você sabe como que ela fez para conquistar esse status lá? Isso tá nos livros? Isso não tá. É porque, assim, durante as pesquisas, eu fui sentindo a necessidade de ir além. De criar isso, né? De criar. Então, eu li todos os livros, aí eu mandava mensagens para o Ulisses, e eu mandava mensagem para os roteiristas, assim, vocês estão há 2 anos nessa sala de roteiro, vão me liberando aí mais coisa que eu preciso aqui me nortear. E aí tem um momento histórico que aí eu tive que abdicar um pouco da realidade e realmente ir só para o material fictício. Ah, legal. Ou seja, ao invés de eu ir pesquisar na vida real como que foram esses passos que ela deu ali dentro, eu fui para a obra. Então eu fui para os livros do Ulisses, eu fui para o roteiro. Então no roteiro, a Sandrão é a pilota de Tremembé, ela é a líder. Não sei como chegou ali, ela é. Esse é o início da história. Então, eu parti desse início mesmo. Então, a princípio, eu confesso que eu fui indo no que a gente entende por estereótipo. Então, de gritar ou de mandar. Mas depois eu fui percebendo que é justamente o contrário, né? Então, se a gente tem um exemplo, né, cinéfilo ou cinematográfico muito específico do Marlon Brando com um gatinho na mão, e ele não precisa alterar a voz dele, eu entendi que eu também não precisaria. Muito bom. Eu também entendi que o meu lugar de liderança é de uma poderosa chefona ali dentro. E fiquei até, assim, enquanto intérprete, animada com essa possibilidade, porque eu acredito que essa personagem, ela ainda, os jeitos, as situações são pouco vividas por intérpretes brasileiras, que é dessa violência, que é desse comando, que é desse poder, que é dessa raiva. A gente ainda, né, nós somos um país do melodrama, das novelas, e ainda bem, eu amo, mas para mim, enquanto intérprete, foi muito interessante poder viver esse lugar de quem manda sou eu, aqui quem vai dar a letra sou eu. Então eu fui entendendo ali com as outras atrizes, que são magníficas. A gente tem um elenco, assim, que era meu sonho trabalhar com 99%, 100% delas. É um elencão, assim. né? É um elencão. E, assim, é todo mundo do nível de excelência, assim, indescritível, assim. Então, quando você encontra um bom time, é isso, né? Brasil 70, Copa do Mundo é troféu. Então, eu senti um pouco isso, que eu encontrava, e ali estavam outras atrizes que eu não tinha que pedir para ser a líder delas. Elas me enxergavam assim também. Pá, aí é casamento. Então, foi muito bom. Quando você tem esse encontro com atores, intérpretes, atrizes tão excelentes, de uma qualidade, né? Um elenco de Ana Luísa Paz e Alonso Zerbinato, Pablo Pegas, que é assim. Então, era até que natural, as coisas aconteciam, você entrava, as pessoas te olhavam e a gente fazia acontecer. Então, às vezes era muito legal isso da Vera, do Dani, da Fabi, né, nossos diretores, que às vezes eles falavam, vamos ver primeiro?
E a gente falava, vamos, né? Acho que para vocês também, porque o feminino e o masculino não se encontrava tanto. Mas aí a gente, ação, vamos fazer. E aí, às vezes eles falavam, cara, é isso, porque a gente já estava muito afiado, a gente teve muita preparação para ter essa convivência, essa intimidade. Então, foi um processo todo de trabalho de ator e atriz que eu acho, assim, também um dos mais difíceis, mas mais satisfatórios, assim, de viver emoções. De entrega. De entrega. Eu achei interessante isso que você falou, que você teve que construir uma pequena parte ali da vida dela pra você. Uma coisa que foi criada a partir do que você criou, do que você pensou mesmo. Sim. Você, Kellner, você procurou... E ela citou também Marlon Brando, por exemplo. Você procurou alguma referência para além do caso real? Tipo, de filme, de série, de alguma coisa assim? Na época eu vi os Irmãos Menendez. Tava muito nesse momento. Tava, né? Enquanto a gente estava na sala de ensaio, foi quando lançou a série. E eu dei uma mergulhada na série e vi tudo muito rápido, assim, porque eram universos que dialogavam muito, né? Até o crime em si, todo o acontecimento ali. E ser irmãos também. A relação deles também me interessou muito naquele momento. Claro que tem muitas diferenças, né? Culturais, sociais, enfim. Mas eu acho, mas foi o que eu vi na época e que dialogou muito com o que eu estava pesquisando, com o que eu estava construindo, com a linguagem que a gente estava estabelecendo ali na série, né? Na sala de ensaio. Mas a minha base foi muito os livros do Ulisses mesmo, os vídeos, né, que existem na internet. 1000 entrevistas. Das entrevistas. 1000 coisas, né? Todo esse material que eu podia reunir, né, enquanto acontecimentos ali da trajetória dele, eu fui trazendo para perto, para poder alimentar esse imaginário também, né, dessa história. Porque muita coisa não vai estar na série, mas vai estar no subtexto, vai estar na história, né? Vai estar nesse corpo. Exato. Né? E vocês conhecem, e para fazer a série, além de conhecer os personagens, eu imagino que vocês tenham que ter conhecido também o dia a dia ali da penitenciária também. Teve alguma coisa que impressionou vocês quando vocês começaram essa pesquisa da penitenciária? E onde era gravado? A gente gravou numa fábrica de calcinhas. Desativada, né? E era maravilhoso, que a gente Eles chegava... reproduziram ali todo aquele cenário que a gente vê. Todo o cenário que a gente vê, ele construíram o pavilhão feminino e o masculino, né? Isso. Então a gente entrava, tinha uns manequins, era muito engraçado. E é uma fábrica meio setentista, né? Então tem uma estética, assim, tem umas salas que tem uns carpetes, bar, uma coisa assim. Outdoor, né? Com a gata de calcinha de lingerie, assim. A gente chegava e dava bom dia. Tinha uma parte, então, que ainda não tinham feito o cenário, né? Não foi todo o prédio feito o cenário. A gente usou várias partes, porque é um prédio imenso. E aí, algumas partes, né? A Guta Carvalho, a equipe dela, que foram construindo esse presídio dentro. E eu acho que da convivência, eu acho que são as coisas mais banais, assim. Então, por exemplo, às vezes tem uma rixa dentro... Mas, preciso de mais uma pessoa aqui para jogar a queimada. Vai, vem. Tipo, é meio isso, quase assim. Infantil isso, né? É uma doideira, porque é um microcosmos que se cria ali, né? É um outro espaço que é fora dessa realidade aqui, né? Porque é um ambiente controlado, cerceado, você tá ali, você não vai sair dali, você tá ali. Então tem as próprias regras de convivência, né? Tem os pactos que eles fazem. Sei lá, Luca, quando chega no presídio, fica procurando um armário para guardar as coisas. E aí precisa, né, ter alguma moeda de troca ali para poder conseguir um armário. E aí vai o Christian e ajuda, e tem essa aproximação. Então acho que os pactos que eles fazem lá dentro foram coisas que me interessavam muito. Tipo, sabe? Algum específico, além desses que você citou? Tipo, o pacto que a Sandrão estabelece, que ela é a maioral lá dentro e todo mundo respeita isso. A Suzane que chega, que entende que Sandrão é realmente a grandona ali dentro e que ela precisa se aproximar dela para poder ter um mínimo de proteção, entende? Então, esses pequenos pactos que vão se formando ali,
eles me interessavam muito, né? Porque faz parte daquele ambiente, faz parte daquele microcosmo, daquela lei que se estabelece ali dentro, né? Que é diferente daqui fora. Exato. E eu, que sou muito curiosa, eu acho que eu ia ficar pesquisando coisas. Tipo, e é isso, quanto mais você pesquisa, mais você vai atrás, né? Mais você quer ver o que. Caverna do Dragão. Eu entrei num limbo ali. Hiperfoco de Tremembé. Eu entrei num limbo do TikTok ali, que foi muito difícil pra eu sair, assim. Muito, assim. Mas previamente? Previamente. Mas qual que é o limbo do TikTok? Esposa de. Tipo, você chegou, o seu primeiro dia, o que você tem que ter? Tem tudo lá. No TikTok? Te explicam tudo o que você tem que ter, o que você tem que pedir para levarem, tarará, tarará. E aí eu fiquei, sabe, se você já tem alguém fora, pede para levar o jumbo. E aí eu fiquei consumindo, assim. E aí eu vi que é um conteúdo muito consumido na rede social, que eu não sabia. E aí você vai entendendo algumas particularidades que às vezes só você ouvindo alguém que passou que pode te dar. Sim. Porque pra gente de fora é uma lógica, questões que não chegam na gente. Então, a gente precisou ter um pouquinho de acesso, assim, para pelo menos que esse corpo ficasse mais natural ali dentro. Né? Sim. Eu com certeza seria igual a você, assim, acabou com o meu algoritmo para eu descobrir todos os detalhes. O algoritmo, porque tem uma coisa, né? Brasileiro ama true crime. Ama, é um negócio que vai muito bem aqui no Brasil, né? Tipo, seja no TikTok, seja no Prime Video. Exatamente. Em todas as plataformas, o true crime é uma coisa que viraliza, até mesmo linha direta, se a gente puxar. Total. Nossa, eu tenho lembranças vívidas de assistir a todos os episódios. Que loucura, todos. A linha direta era um negócio perturbador e todo mundo assistia mesmo Perturbador. E eu era criança e eu também assistia. Eu também. Sempre. Doideira, Eu também né? assisti uma todos. onda, né? Eu assisti todos. Agora, Os por quê? primórdios do Vocês true conseguem, crime. depois de terem vivido tudo que vocês viveram, vocês conseguem imaginar por que as pessoas se interessam tanto por esse assunto? Eu já vi várias justificativas para isso. Fofoca. As pessoas gostam de ouvir fofoca da vida dos outros. Um índice disse que as mulheres têm mais propensão a gostar. O outro índice disse... Eu não sei explicar. Eu acho que é o fascínio por essa mente humana que... tem uma coisa que a Vera diz que é o mistério, que é uma coisa que a gente nunca vai descobrir, às vezes, o porquê das coisas e o porquê elas são feitas, o porquê elas acontecem. A mente humana, né? Porque aquela lógica é tão invertida do que a sociedade estipula para a gente viver, né? Em regra, em sociedade. E eu acho que quando isso acontece, né, as pessoas querem saber, querem entender. Acho que é essa constância de tentar entender alguma coisa da vida mesmo. Assim, né? Eu já vi um dado também, que eu acho que lê muito conversa muito com o que você falou, que as mulheres gostam de ver notícia ruim, tipo, não notícia ruim, mas notícia de tragédia e tal, como se fosse uma forma de se proteger. Sim. Como se fosse uma forma de, eu já vi isso e eu sei como agir. Mentira, né? Mas assim, o nosso cérebro age dessa forma, sabe? Eu sei, eu já vi Eu também já vi essa justificativa. Eu vi faz também sentido. uma coisa que é você entrar em contato com esses lugares obscuros, né, da mente humana em segurança. Porque você está na sua casa, você está no seu sofá, você está comendo uma pipoca, você está assistindo aquilo, você está, de alguma maneira ali, né, exercendo essa energia de violência, né, que habita em todos nós, Sim. mas de maneira segura. Nada vai te acontecer. Né? Então acho que é uma maneira também de entrar em contato com esse lugar humano que é o das sombras mesmo, né? Total. É insegurança. Insegurança, essa é a palavra. Que a partir do momento que você ouve falar, ou você estuda, ou você vai atrás, parece que você tem segurança sobre aquele assunto. Talvez seja uma... Ilusão. Ilusão, essa é a palavra que eu não estava achando. Essa é a palavra. Eu acho também. Agora, sobre a série, o primeiro episódio que eu assisti, eu senti que ele tem um visual, assim, bem marcante e até um pouco pop. Vocês têm um pouco de receio das pessoas interpretarem aqueles personagens de uma maneira um pouco problemática, assim? Como fazer para que as pessoas tenham uma outra interpretação dos personagens? Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Como equilibrar sem justificar os seus atos, sabe? Bom, é que é uma série que vai acompanhar essas pessoas condenadas por um crime e que estão pagando por essa pena,
né? A gente não está estabelecendo ali a narrativa que vai acompanhar a construção do crime ou que motivou essas pessoas a cometerem esse crime, né? Eu acho que a gente vai acompanhar justamente esse espaço que é o Tremembé e como as relações e as coisas vão acontecendo ali dentro, né? Eu acho que não tem uma tentativa de glamorização dessas pessoas, não tem uma tentativa de transformar essas pessoas em grandes celebridades do crime. Não é esse o interesse. Eu acho que essas pessoas foram transformadas nessas celebridades do crime muito antes pela mídia, sabe? Que alavancou o nome dessas pessoas e que transformou tudo isso. Aqui a gente tem um recorte desse ambiente, né? Que é o ambiente de cumprimento da pena, que é pós-crime, que são essas pessoas ali, né? Convivendo e se relacionando. Inclusive, o que eu mais gostei da série são as relações pessoais, assim. Achei muito legal como são trazidas as relações pessoais lá dentro, sabe? Porque você esquece um pouco o nome. E você vê aquela relação ali. Eu achei isso muito legal. E eu acho que não tem uma tentativa, que eu acho que isso é um medo que existe em muita gente, de redenção, porque não nos cabe esse papel. O que nos cabe é contar uma história, e a nossa história é o Tremembé e o encontro de todas essas pessoas ali dentro. Então não nos cabe decidir sobre a história, nos cabe contá-la, e que isso, em contato com o público, a gente acredita que vai ser muito interessante para refletir sobre o que, não sei, não posso dizer, porque a gente cria uma coisa que depois que ela é liberada para o mundo, as pessoas vão criar 1.000 e milhões de coisas a respeito sobre isso, mas a gente acha que esse encontro pode ser um encontro reflexivo, sabe? Sobre o audiovisual brasileiro, sobre o sistema penitenciário, eu não sei, sobre essa história, sobre um roteiro brasileiro, um roteiro de audiovisual brasileiro, sobre interpretação brasileira. São muitas as coisas que podem surgir, sabe? Sobre a fotografia, figurino, enfim. A gente acredita nessa potência, assim, desse fazer do audiovisual, e é isso, a gente está sujeito a milhões de críticas, de opiniões, mas eu acho que faz isso em qualquer trabalho. Isso em qualquer trabalho. Sempre vão ter muitos olhares diferentes sobre a mesma coisa. Exato, né? E sobre tudo, na verdade, né? Então, inclusive, minha próxima pergunta era até essa. Como que tá a expectativa de vocês em relação à reação do público? Porque a relação do trailer já foi muito positiva, já foi muito legal de ver as pessoas na internet reagindo a ele, né? Eu tive uma sensação parecida com você assistindo o primeiro episódio. Eu acho que tem uma linguagem que vai atrair mais gente. Acho que pessoas que não viveram esse momento, que nem a gente, assim, eu acho que tem esse poder de trazer mais gerações, tanto gerações mais novas, quanto gerações que vão se lembrar. Então, eu acho que tem esse apelo para trazer até mais gente que não consome o gênero de true crime para a série, assim. Eu acho que é uma série que pode marcar bastante esse momento, assim. E é uma série que vai ser lançada em muitos países, né? Isso é muito legal. Então tem isso também, tem um cuidado de também se criar uma linguagem universal, né? Por isso que também é Tremembé, a prisão dos famosos, né? Porque para a gente também poder localizar o que é Tremembé, né? Em outros países. Sim. Digamos assim. Então, a expectativa é altíssima. O que mais a gente quer é que as pessoas vejam e que a gente possa trocar, que a gente possa conversar sobre. Sim. Que muitos temas vão surgir, né? Daí, porque é inevitável e é ótimo que surjam muitos temas. E a gente está aberto para dialogar, para conversar com as pessoas, mas foi um trabalho que a gente se dedicou muito, né? Eu acho que tem um empenho muito geral, assim, era muito bonito chegar no set e ver um set muito concentrado, sabe? Um set que todo mundo estava muito dentro daquela história e assim e o núcleo conectado para poder contar, né, essas histórias e acho que isso está na tela, eu acho que isso está nas relações dos personagens. E vai ser gostoso ver o que vai bater nas pessoas, né? Não, gente, eu no lugar de vocês ia ficar o tempo todo nas redes sociais vendo que as pessoas estão falando. Twitter, sabe? Vendo no Twitter o que está sendo falado, assim.
E você falou agora essa questão de internacional. Tem grandes chances de bombar lá fora. Porque como a gente tava falando agora, essas séries de true crime e tudo mais vão muito bem lá fora. Então, tem muitas chances de vocês irem para uma Argentina da vida e serem reconhecidos na rua. Cuidado! Eu falei, as meninas até falaram, ai, será que é alguma de nós, que nem naquela época das novelas, que batiam, apanhava na rua? Eu falei, olha, não. gente, eu deixei meu cabelo crescer, eu tô bem bonitinha, eu não acho que vai acontecer comigo. Vocês eu já não sei. Eu tô livre. Mas seu cabelo tá curto ainda assim. Eu cortei. Faz tempo que vocês gravaram. Faz um ano. Eu deixei crescer, aí a gente foi pro Rio, aí eu amei a cabeleireira, a Mari, que cuidou de mim. Eu falei, ai, Mari, posso passar amanhã no seu salão cortar o cabelo? Aí eu cortei de novo. Ótimo. Fica... E tá lindo, inclusive. Ai, obrigada. Eu tô gostando também agora. Eu queria trazer agora, a gente falar um pouco da carreira de vocês e tudo mais. Vida. Vocês lembram o primeiro filme que vocês assistiram no cinema? Ou o primeiro filme que marcou vocês? Clássico, né? Eu também tenho um Qual? clássico. Aquele Titanic, Ah! na TV aberta. Esse marcou todo mundo, né? Porque passava Nossa, 500 vezes, não tinha como não marcar. A gente não tinha opção de não assistir Titanic. Exato. Titanic é a Lagoa Azul, né? Passou assim, Nossa. Queimou a fita. 3.582 vezes. Mas no cinema, sabe qual que é o meu? O Náufrago. Eu fiquei muito abalada com o Wilson, assim. Até hoje eu escuto esse nome. E eu tinha um amiguinho na escola chamado Wilson. E aquela bola com a mão... Nossa, esse filme marcou muito, assim. Eu vi no cinema e era ainda aquela época que a gente ia, assim, com uma notinha e pagava o cinema, a pipoca e o número do fast food. Não sei se pode falar marcas. Não, e a gente ainda não tinha lugar marcado, né? Que tinha que Não pegar tinha. fila pra entrar na sala de cinema, porque senão a gente não ia ficar num lugar bom. Exato. Não dava pra chegar em cima da hora. Não, Tinha não que chegar dava. antes. Não dava. E a pergunta polêmica do podcast, que ninguém foge dela, é: qual filme todo mundo ama e vocês odeiam? Você falou que estava Posso? animado pra falar. Pode? Não, Não, vai. eu preciso Vai. pensar, eu nem Você sei. pensa? Ah, você não sabe. Tá, eu não gosto do Mad Max Fury Road. Olha, nunca... Odeio esse filme. Gente, Nossa, eu amei. odeio esse filme. Desculpa. Por quê? Atores bons. Eu odeio tudo, absolutamente tudo dele. Ai, a foto, lixo. Ah, lixo. Eu odeio, desculpa. Não tenho nem como... Ai, vão me matar, mas assim... Não, mas é a primeira pessoa que fala desse filme aqui. Pois é. Mas assim, suporto. você não gosta de nenhum... Porque tem outros Eu Mad amo a Max. Charlize Theron. Tá. É esse, né? O Fury Road? Sim, da Charlize, é. Inclusive, é um dos mais hypados da Eu saga amo Mad ela. Max. Eu amo... É Nicholas Hoult, né? Que faz o filme. Amo. Mas as modeletes andando no meio do deserto, aquilo tira a minha paz. Aquilo não dá pra mim. Eu não consigo com esse filme. Aí vem uma guitarra no meio e a areia. Nossa, aquilo... Ai, desalinha todos os chakras possíveis dentro do meu corpo e fora. Nossa, pronto, parei. Eu amei o quanto você detesta Mad Max. Nossa, é muito, eu detesto mas é esse muito filme. bom falar de coisa que a gente não gosta. Eu amo, É melhor, amo. melhor do que falar o que a gente gosta, falar do que a gente não gosta. Eu adoro falar coisas com afeto, mas é que tem uma paixão sabe, de falar. Em liberar, né? Gente, detesto esse filme, não me chamem pra reassisti-lo. Pronto. Eu não consegui encontrar. Keandra, é sua vez, ela entregou Não. tudo. Você tem Gente. sim. Você tem que falar que você vai deixar sua amiga em maus lençóis. Vai ser péssimo não, eu pra preciso mim. lembrar. Vamos Ó, ver. tem vários aqui atrás. Eu querendo dar dicas. Você gosta de Poderoso Filme Chefão? Você muito gosta de Pulp ruim. Fiction? Você gosta de Gosto. Aqui tem muito bom. American Pie? É que só tem filme bom aqui, né? Só. American Pie, você gosta? Eu não gosto de American Pie. Nossa, Pânico. Viu? A gente Tem um sempre acha. pavor. Não gosto. Não, Pânico, Não todo mundo em gosto. Pânico. Muito engraçado. Todo mundo em Pânico. Ah, Isso. todo mundo em É que tem a Pânico, não. confusão. Todo mundo em Pânico. Mas o Pânico é Um bem terror, engraçado né, gente? também. Um terror, literalmente. Você faria terror? Nunca gostei. Não, terror sempre gostei. Sempre gostou. Ai, eu Sempre amo. gostei. Mas não eu ia esse. na locadora alugar filmes de terror e ficava o final de semana inteiro assistindo filmes de eu terror. amo. Mas é uma loucura, né? Todo mundo em pânico. Nossa, gente, eu sempre achei, que desde muito pequeno, né? Assistindo aquilo e achando assim, por quê?
E a gente tem a mesma idade, foi um grande hit da nossa adolescência e tempo de crescimento, né? E eu também me perguntava por quê. Nunca consegui Tipo, entender. pra mim também, American Pie também era isso. Era um hit na época da minha adolescência. Eu falava assim... Por Nossa, quê, né? gente, não tem nada mais interessante. Tipo, Malhação, vamos assistir Malhação. Era muito constrangedor. E assim, é um humor que não conversa com a gente do Brasil, sabe? A gente é tão mais engraçado. Então fica uma coisa meio... Ai, como vocês são meio bocó. Assim, bobão né? demais, né? Exato. Eu também acho. Mas eu nem tenho com eles essa raiva, assim. Eu tenho outros, tenho muitos outros. Quais outros? A gente falou aqui deixa eu nunca. pensar. Eu finalmente, gente, vocês que ouvem o podcast sempre, finalmente eu encontrei alguém que não gosta de tudo em todo lugar ao mesmo tempo como eu. Eu amo os atores, eu acho que todos tinham que ter ganhado mesmo o award season inteirinho. Eu acho a direção de arte, mas a história mesmo eu fico... Eu também fiquei assim. Eu fico meio Inclusive, assim. me deu ansiedade pra acabar. Muito! Eu falava assim, que horas vai parar de ficar mudando de momento toda hora? Porque eu não quero mais ver. Se Não, mudar eu mais me uma vez, eu vou virar o perdi, Coringa. assim, eu me perdi, assim, no meio do filme. Eu também falei, me perdi. Nossa, eu acho que eu também já mudei de dimensão, assim. Fiquei meio transtornada, assim. Eu tenho Eu fiquei cansada, labirintite, fiquei cansada. sabe? Aí girava, eu ficava... E eu falei pras pessoas, gente, eu não gostei do filme por causa da sensação que me causou. Me deu ansiedade, eu queria ir embora, eu queria que acabasse, sabe? Tipo, eu tava achando muito legal, mas uma hora eu falei, cara, tá me dando ansiedade, porque eu sei que da próxima vai durar 3 minutos essa cena e já vai mudar, e eu não tô mais aguentando. Eu fiquei um pouco assim também. Fiquei um pouco, não vou mentir, assim. Mas tudo bem, porque agora a gente vai ter Tremembé, vai todo mundo falar bem. E vai todo mundo amar. Viu? Vamos lá pra cima. Vamos jogar lá pra cima. Cara, eu tô com muita raiva de mim, porque eu tinha uma pergunta aqui na ponta da minha língua, não lembro mais essa pergunta. Não tá no meu roteiro, porque enquanto a gente falava, eu vou criando perguntas na minha cabeça, né? Sim. Claro. Pra trazendo, fora de roteiro. E aí, enfim, não lembro de jeito nenhum. Tô tentando enrolar o máximo que eu posso, mas Será que não é, sei lá, o que vocês acharam de Wicked? Não, era de Tremembé mesmo. Tá. De Tremembé, no caso. Tremembé, vamos ver Mas o que tudo mais. bem. Eu acho que vocês já falaram tudo. Vocês falaram de personagem de vocês, de Tremembé, da recepção do público. A gente conversou muito de várias coisas. E agora é jogar pro universo que vem aí. São quantos episódios? 5. 5 episódios. Não falaram nada de uma nova temporada. Olha, essas caras de vocês, eu fiquei um pouco em dúvida agora. Estamos focados nesse lançamento. No lançamento de primeiro, agora, né? Primeiro a gente precisa lançar, né? Entender Aquela como coisa. Eu vai sou bem ser, ansiosa. né? Por Ir mim, pro mundo. ver como vai ser a recepção, se a gente vai apanhar na rua ou não. Espero que não. Prime Video entrega, tá? Eu amo o Cangaço Novo. Eu amo também. Eu amo Cangaço Novo. Eu já falei. Uma tristeza minha nunca ter feito nada, assim. Nenhuma pessoa passando, correndo atrás, assim. Não, eu amo. já falei e repito, é uma das melhores séries que eu já vi na vida, incluindo Eu também internacionais. Assim, eu acho muito boa. Eu também acho muito boa e tô muito ansiosa porque 2026 tá aí. Tá aí, como uma nova temporada. Tem a segunda, né? Cangaço Também, Novo 2. Eu tô ansioso. muito ansiosa. Agora convidem as pessoas a assistirem Tremembé, que a gente tem que encerrar o nosso episódio. 31 de outubro estreia Tremembé. No Prime Video, por favor, assistam, nos contem o que vocês acharam. Se você gostar, conte. Se você não gostar, também conte. Estamos aqui para todas as opiniões. Eu adorei que são 5 episódios, é muito rápido de maratonar. As pessoas vão Rapidinho. engolir isso no final de No semana, fim de semana. porque estreia na sexta. E todos os episódios vão ser liberados juntos. Ah, então isso é é um assim, perigo. é aquela série pra você maratonar. Já Só separa parar o de fim ver quando semana, acabar. entendeu? Já faz a festa do fim de semana, junta todo mundo e fica ali e Maravilha. curte. E lança dia 31, né? Dia das Bruxas. Dia das Então já é aquela festa temática. Passa antes na casa dos outros, toca a campainha, doces ou Pega um travessuras, docinho. pega um docinho, um bis e já vai. Maravilha. Perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês na série. Eu vi o primeiro episódio, eu achei realmente muito bom, muito diferente assim do que a gente já viu. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Arrasaram. Obrigada. E obrigada por terem vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada que por nos agradece. receberem. Foi O papo maravilhoso. foi ótimo. Eu fico feliz. ótimo.
E fica por aqui esse episódio do Odeio Cinema. E se você curte o nosso podcast, já sabe, né? Se inscreve aí no canal do Adoro Cinema pra receber novos episódios toda quinta-feira. E também na sua plataforma de áudio favorita. Você pode ir lá favoritar o nosso podcast, que você vai ouvir novos episódios sempre tão bons quanto esses de hoje. A gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.